Santo possa continuar conosco ao longo de nossa jornada, né? É com muita alegria que retornamos à nossa casa-mãe para juntos refletirmos sobre as lições preciosas do Evangelho à luz do Espiritismo. Antes de iniciarmos a reflexão da manhã, é importante a gente contextualizar, né? Não é um déjà vu, né? Eu estive de fato a semana passada aqui mesmo. Vocês não estão achando que desencarnaram, voltam. Não, sou eu mesmo, tá? Mas é aquela história, né? Os sinais, né? Os sinais, a gente às vezes fica desatento aos sinais, né? Que nos chamam ao trabalho, né? Ao desafio. Ontem, terminados os trabalhos aqui na parte da tarde, despedindo do grupo, e aí um colega falou, não, tchau, até amanhã, até amanhã. Aí uma das colegas do trabalho falou, tchau, Adriano. Eu falei para ela, não, tchau, até amanhã, né? Aí eu falei, que até amanhã, né? Amanhã não estou aqui, né? Aí passou quieto, né? Foi embora. Aí quando eu estou chegando em Araraquara, toco o telefone, olha, aconteceu um imprevisto. Você não tem que... dá, né? Mas aí é outro sinal. Quem viria aqui hoje é um colega de São Carlos. Então mantivemos o padrão. Continua alguém de São Carlos aqui. Mas, na verdade mesmo, o motivo pelo qual hoje estou aqui foi esclarecido hoje quando eu entrei e o Vinícius me abordou. O Vinícius hoje fez a luz aí. Por que eu estou aqui novamente? É porque houve um equívoco de interpretação da administração da casa. O Vinícius falou, Adriano, o público pediu bis e você está aqui de novo. Aí eu falei, poxa, está explicado. A Páscoa está chegando. O que vocês pediram foi aquele chocolatinho que recebe o mesmo nome. E aí a casa se confundiu e me chamou novamente. Então, lamento, vocês façam um pedido, só que muda o chocolate, que senão corre o risco de eu vir aqui novamente, hein? Toma cuidado, hein? Bom, brincadeiras à parte, é uma grata satisfação, porque, como dissemos também lá embaixo há pouco, né? O Vinícius está trabalhando aí, tentando arregimentar novos colaboradores que se predisponham a estar aqui também, compartilhando os ensinamentos do Evangelho, e ele propôs ajudar esse pessoal, né, passando a sua expertise na parte da oratória. E eu sugeri, olha, sem dúvida nenhuma, acho que o maior, vamos dizer assim, incentivo que você pode dar àqueles para vir participar e estar aqui também fazendo uma exposição, é dizer para eles o seguinte, olha, quem mais ganha, quem mais sai ganhando nesse tipo de trabalho é, sem dúvida nenhuma, expositor. Porque, para aqui estar, a gente se dedica, vai estudar, vai atrás do ensinamento. Por quê? Porque é uma grande responsabilidade, porque a gente sabe que, às vezes, aqui, hoje, eu até faço essa pergunta, alguém aqui hoje está pela primeira vez nessa casa de oração e trabalho? Eu só estou vendo 2 desencarnados ali, ó. Um ali é a primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Os outros, olha, que maravilha, né? Já são frequentadores mais assíduos. Mas, quando estão aqui, e principalmente nessas situações, primeira vez na casa, então aquele que está expondo, trazendo a sua reflexão sobre o Evangelho, é muito importante que ele o faça embasado nas obras fundamentais, né, com a autoridade da doutrina espírita, o ensino do Evangelho, evitando colocar as suas impressões pessoais, que às vezes são equivocadas, e quando o fizer, lembrar de deixar isso bem ressaltado. Olha, essa é a minha impressão, mas o Espiritismo nos pede o quê? A razão como sustentáculo de todas as nossas conclusões, tá? O estudo. Então, sempre que alguém estiver aqui, passar essa ideia de que o estudo é necessário, é importante, e cada um vai construir a sua própria edificação moral. Aqui somos apenas facilitadores, a indicar alguns caminhos, algumas propostas, mas o trabalho é de cada um, tá? Então, sem dúvida nenhuma, quem está aqui é o que mais aprende. E hoje, embasado naquela célebre lição daquele benfeitor espiritual, aquela personagem principal da obra Renúncia, estamos a falar do espírito Alcione, em determinado momento da obra, quando, em lição do Evangelho, na casa dos Davenport, ela passa àqueles irmãos o conceito do
Evangelho, da lição do Evangelho, do seu conteúdo, como ele deve ser analisado, estudado. E ela passa a lição do Frei Damião. E ela diz àquela equipe que está estudando o Evangelho, que o Evangelho, na sua total expressão, é um vasto caminho ascensional, no qual a gente nunca vai chegar ao fim legitimamente, enquanto não vivenciar todos os detalhes do Evangelho. Muitos que estudam o Evangelho entendem que apenas uma leitura e uma meditação superficial é o suficiente. Grande equívoco, diz ela. Porque o Evangelho tem que ser compreendido, meditado, tem que ser, acima de tudo, além de compreendido, meditado, sentido, vivido, vivenciado. Então, as lições do Evangelho trazem em seu bojo informações preciosíssimas. E quando nós nos predispusermos a estudar dessa forma como a benfeitora nos convida, a fazer uma meditação profunda, a sentir e principalmente a vivenciar o Evangelho, lições que, num primeiro momento, nós, numa leitura superficial, tirávamos apenas um frutinho, quando já amadurecidos, nós fazemos uma colheita, sim, que nos sustentará para o resto da vida. Uma mesma lição, hoje, estudada, lida, amanhã já é diferente. Hoje nós vamos relembrar uma das histórias do Evangelho, já com essa maturidade um pouquinho melhor. O Espiritismo, ele é um grande facilitador a nos trazer ferramentas para ajudar a acessar essas mensagens que estão lá, às vezes, ocultas em camadas, porque nós não nos damos o trabalho de levantar os véus que ali estão e buscar no fundo qual era a intenção do Cristo, qual era efetivamente o que ele queria tocar em nós com aquela lição, com aquela mensagem. E por que eu disse que o Espiritismo é um grande facilitador? Porque, obviamente, as próprias lições que estão nas obras básicas, a nos trazer os conceitos, os pilares do cristianismo redivivo, na sua pureza, eles nos ajudam a tirar aquelas manchas, máculas que, ao longo do tempo, nós fomos criando, as interpretações equivocadas que fizemos para satisfazer interesses, né? Quantos de nós faz uma leitura e tenta, de alguma forma, achar uma interpretação que se encaixe à nossa necessidade, né? Para querer justificar as nossas ações. E não busca o verdadeiro sentido, que às vezes vai ser um grande crítico nos solicitando a mudança, né? Então, a gente quer tentar ficar na zona de conforto. E o Espiritismo vem nos dar a ferramenta para sair dessa zona de conforto. E a literatura suplementar, vasta, né? Vastíssima e de qualidade, principalmente aquelas lavradas pela pena do Chico, né? Ditadas por Emmanuel, André Luiz, tem elucidações preciosas sobre as lições do Evangelho. E um desses benfeitores que se predispõe a fazer esse trabalho de facilitador é o chamado, né, o jornalista lá do lado de lá, Humberto de Campos. Ele traz os bastidores de muitas das passagens dos evangelhos, porque também na literatura espírita nos é dita que a biblioteca que está disponível para esses irmãos no plano espiritual, que estão dispostos a continuar, e lá com certeza estarão mais motivados ainda ao estudo do Evangelho, a biblioteca é uma biblioteca que, quem sabe um dia aqui a gente vai ter também um acesso a essa biblioteca, algo parecido. Hoje já começa a mais ou menos a aparecer recursos que nos dão mais ou menos uma ideia do que seria essa biblioteca no mundo espiritual, né? Estamos a dizer desses recursos de realidade virtual, aqueles óculos lá que parece que você coloca e você é inserido no ambiente e interage com aquele ambiente. É algo mais ou menos assim do lado de lá. Quando você vai acessar uma biblioteca dessa no plano espiritual, na verdade você é transportado para aquele cenário, para aquela ocorrência, por exemplo, na época do Cristo. Então,
você consegue acessar aquela passagem do Evangelho como ela ocorreu. Observa os personagens, as circunstâncias. Então a informação é muito mais vasta. E Humberto de Campos vem e nos compartilha algumas dessas lições, desses bastidores. Uma delas está lá no capítulo 23 da obra Boa Nova, titulada de Servo Bom. Nessa passagem, Humberto de Campos ele nos conta o bastidor daquele encontro de Jesus com Zaqueu. Na verdade, como em inúmeras outras passagens do Evangelho, e também tendo como facilitador Humberto de Campos, essa parte dos bastidores, ela é importantíssima para a compreensão do ensino que está por trás daquela lição na sua causa imediata, né? Lembramos aqui de uma outra situação, antes de entrar no caso de Zaqueu, aquela situação que nós já falamos aqui em outra oportunidade, da parábola do bom samaritano. Quando a gente estuda aquela parábola, ela é linda, maravilhosa, há inúmeros estudos já sobre ela, palestras magníficas sobre elas, mas há uma situação que antecede àquela parábola, que na verdade mostra a sabedoria do Cristo em escolher o momento certo, mais propício para dar a lição. Antes do encontro de Jesus com aquele doutor da lei que o questionou acerca de quem seria o seu próximo, a passagem imediatamente anterior foi quando justamente Jesus decidiu, na sua última ida a Jerusalém, tomar um caminho que não era aquele caminho convencional. Ele quis vir pela Samaria e não tangenciar o Rio Jordão, que era o caminho mais seguro à época. Os discípulos estranharam aquela escolha do Cristo, né? Pô, por quê? Por aí é perigoso, nós vamos passar no meio daqueles samaritanos, que todo mundo já sabe, né? Que tinha aquela rixa entre samaritanos e judeus. Por quê? Porque houve uma ruptura nas tribos e eles escolheram o seu templo, a sua forma de adoração, então eles eram de alguma forma meio que colocados, né, à margem do povo hebreu. Mas Jesus só fica lá observando, ele sabia que tinha que passar por lá. E pede em determinado momento que 2 dos seus apóstolos, os mais jovens, né, e por isso até os mais motivados, né, João e o seu irmão Tiago Maior, que fossem à frente para ver se conseguia uma hospedagem para eles. E eles vão. E eles são recebidos, né, lá na Samaria, quando descobrem que eram discípulos de Jesus, judeus, lá todo mundo já dispensa eles, até maltrata. E isso, naquela época, até hoje, a questão de fornecer hospedagem ao transeunte é uma questão de honra, é uma questão assim que é levada muito a sério. Então, eles ficam totalmente transtornados e retornam ao encontro do Cristo e já chegam lá, já com o julgamento, a sentença, tudo prontinho, só pedindo a assinatura do mestre. Mestre, nós fomos lá e foi nos negada a hospedaria, né? O senhor quer que nós oremos aos céus para que os anjos derrubem sobre aquele pessoal lá o fogo e queima com todo mundo? Jesus olhou assim para os dois, vocês estão há 3 anos comigo e é isso que você fala aqui agora? E ele só se limita a dizer, o Filho do Homem, ele veio para quê? Para socorrer, para ajudar, não para destruir ninguém. E segue. E de repente, lá adiante, quando ele chega em Jerusalém e encontra o doutor da lei e é questionado sobre qual o maior mandamento, ele introduz a parábola do bom samaritano, cujo personagem principal, o herói, o bonzinho da novela é quem? Um samaritano. Aquele mesmo personagem que há pouco os seus discípulos sugeriam que se ateasse fogo, né? Então, imagine-se a cara que ficou, né, aqueles 2 apóstolos lá, né? Deve ter sido um pouco constrangedor. E essa situação do Zaqueu é a mesma coisa, porque conta-nos Humberto de Campos, nesse capítulo 23 do livro Boa Nova, que os discípulos, como de costume lá, estavam reunidos e começaram a discutir sobre critérios de seleção dos escolhidos, basicamente, né? E eles já sentenciaram também que aqueles que
tinham grandes posses, né, os ricos, vamos assim dizer, esses, pode esquecer, não poderiam ser servos do Senhor, já estariam condenados, e já sentenciaram. E ficaram lá discutindo, e Jesus só escutando, sem falar nada. E eis que, ao caminhar em direção a Jericó, ele encontra o Zaqueu. E óbvio, né, ele já tinha, na sua visão transcendental, já observado o íntimo daquele publicano e já lembrando da discussão que os seus discípulos eles tiveram anteriormente, já estava tudo já idealizado pelo mestre para transmitir a lição na hora certa, no momento certo, para o público certo. Aqui nós abrimos só um parênteses para a importância dessa metodologia do Cristo de ensinar. E em inúmeras oportunidades, Jesus nos deu esse exemplo de que há sempre um momento certo para você depositar a semente. Se você o fizer no momento inadequado, ela muito provavelmente não germinará. A todo mundo aqui, se for conversar com um agricultor, lá um produtor, seja de cana, de laranja, de grãos de uma forma geral, conversa com ele e pergunta, olha, eu posso plantar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, está garantida a produção? Em hipótese alguma. Né? Você tem o período certo para semear, porque você tem que levar em conta a condição do solo, levar em conta a época das chuvas, que devem vir no momento certo, porque senão corre o risco ou de você afogar a semente ou de faltar a água para nutri-la. Então, o momento certo é, sem dúvida nenhuma, essencial para o bom aproveitamento daquela semente. E Jesus fazia isso com maestria. Então, ele não se deixava contagiar pela paixão, pelo, vamos dizer assim, o calor do momento, das discussões. Ele calava e no momento oportuno ele dava a lição. E, via de regra também, ele não dava a resposta pronta. Ele ou devolvia uma questão, né, um método socrático, ou ele contava uma parábola. Tudo isso para fazer com que aquele que estava recebendo a lição se esforçasse para compreender aquela lição e tirar o ensino precioso dela, sob pena de você receber aquela liçãozinha mastigada, eventualmente você vai esquecendo. É a mesma coisa que você dá um probleminha de matemática, lá você já vem com a solução e apresenta para o seu aluno. Ele vai guardar a resposta, mas ele às vezes esquece como que chegou até lá. E quando eu apresentar um outro problema semelhante, ele não vai saber resolver. Essa era a proposta do Cristo. Né? Então, da mesma forma, ele deixou lá aqueles apóstolos discutindo sobre a questão do homem rico não poder adentrar ao reino dos céus, não poder ser servidor, e no momento em que encontra Zaqueu, ele deixa a lição preciosa. E a proposta, então, é analisar esse encontro com Zaqueu e contextualizar ele na nossa vida. Qual é a lição preciosa do Evangelho que está nesse encontro de Jesus com Zaqueu? Quando nós vemos essa história lá no Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 19, versículos de 1 a 10, o evangelista nos conta que Jesus, né, estava a passar por Jericó, né, e Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, ele, sabendo que Jesus ali estaria, ele ficou desejoso de ir ao encontro do mestre. E ele, por ser de baixa estatura, no meio da multidão lá, tinha dificuldade de se aproximar. Então ele conseguiu vencer a multidão e subiu em uma árvore, uma figueira brava, né, o sicômoro. E ao subir essa árvore, ele agora tinha uma visão mais abrangente, e Jesus, também ao olhar para o alto, porque Zaqueu sabia que ele teria que passar por lá, Jesus, ao olhar para o alto, conseguiu enxergar Zaqueu sobre aquela árvore. E imediatamente convida Zaqueu a descer rapidamente da árvore, porque
era necessário que hoje Jesus estivesse com ele em sua casa. Imediatamente Zaqueu desce, jubiloso, né? Alegre, encontra com o Cristo, alegre com esse seu convite, e faz uma confidência ao Mestre, que ele dava tudo agora, metade do que ele tinha, a todos os pobres. E se porventura ele tivesse lesado alguém, o restituiria em 4 vezes mais. Lá na lição da Boa Nova, há um detalhamento ainda maior desse diálogo aí, que eu convido os irmãos a lá fazer a leitura, que tem detalhes importantíssimos sobre esse diálogo. Não era só esse dar metade do que ele tinha, não é, parece aquela... Se você faz essa leitura superficial sem conhecer esse bastidor, parece que não, só porque encontrou Jesus está dando a metade. Não, era algo que ele já vinha construindo, ajudava famílias, de forma a não deixar, inclusive, que a sua mão direita, a esquerda, soubesse o que a direita faz. Então, ele já estava sendo tocado pelo Cristo, pela mensagem do Evangelho. E ele, ao dizer isso ao Cristo, recebe com alegria a palavra do Mestre, ao dizer que Zaqueu, hoje a salvação entra na tua casa, porque ele também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Olha que interessante essa conversa, esse diálogo de Jesus com Zaqueu, e olha a importância de observarmos os detalhes dessa passagem. Esse encontro de Zaqueu com Jesus, se nós formos levantar as camadas e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência como espíritos imortais, nós podemos tirar preciosas lições. Primeiro, naquele primeiro momento em que Zaqueu se predispõe a ir ao encontro do Mestre, quantos de nós, por mais que tenhamos a nossa condição física, financeira, emocional até, ela suprida, há momentos de nossa vida em que, por mais que tenhamos essa impressão de que estamos plenos, nós sentimos um vazio. Esse vazio, na verdade, é sentido porque nós estamos acessando agora, com maior precisão, a nossa consciência, as leis divinas lá inscritas, e nos damos conta de que, muito provavelmente, nós estamos deixando de cumprir com algum compromisso assumido antes de aqui estarmos. Ou desvirtuamos, como a figura do publicano geralmente era rotulada, né? Publicano era aquele personagem que era judeu, mas ele se sujeitava a arrecadar impostos para Roma. Então ele era muito malquisto e visto pela sociedade judaica, porque ele era tido como um traidor. Olha, você é do nosso povo e arrecada para o nosso opressor. Então ele era, né? Aqui a gente já não gosta do nosso irmão que é nosso cidadão comum, que arrecada imposto. Imagina, né, naquela situação que arrecadava para um outro, né? Então, ele teve, sem dúvida nenhuma, na conquista da sua fortuna, e ele relata isso no diálogo com Cristo, que se ele lesou alguém, e para ele ter falado isso, ele tem a certeza que ele lesou. Ele, agora, tendo consciência desse equívoco, ele se predispõe a mudar. Ele se predispõe a reparar o mal que ele causou. Então ele foi ao encontro do Mestre, porque aquele vazio, aquela necessidade de mudança agora, o que ele tinha, o que ele possuía, o que ele compreendia, não era mais suficiente para preenchê-lo de plenitude. É o que acontece com muitos de nós. Muitos de nós, inclusive, chegamos aqui à casa de oração e trabalho justamente porque estamos nessa situação. Um vazio, algo que está faltando para a gente. E está faltando esse contato com o Cristo, com o Evangelho. E somente quando a gente se predispõe a estabelecer essa conexão com o Criador, por intermédio de Jesus, é que nós começamos a nos encher,
a ficar plenos. E um detalhe importante, né? Quando o Zaqueu reconhece que se equivocou e pretende reparar, como dissemos lá no começo, olha, o Espiritismo ele nos traz ferramenta que facilita muito a compreender essa postura. Os irmãos se recordam lá daquele capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Lá no capítulo 7, especificamente o item 16, do artigo, o artigo 16 do que Kardec convencionou chamar o Código Penal da Vida Futura. Então, no capítulo 7, ele apresenta esse código, e lá no artigo 16, Kardec coloca a seguinte informação: olha, quando se faz o mal e você acaba quebrando o equilíbrio, como que isso se transforma e você apaga efetivamente essa sua falta? E ele dá lá os 3 passos necessários para isso. Olha, essa falta só vai ser apagada do seu currículo, primeiro, quando você se arrepender, expiar, mas não basta o arrependimento e a expiação se você não reparar. São os 3 estágios para apagar as nossas faltas. Era exatamente o que Zaqueu fazia naquele momento. Ele reconhecia que errou. A expiação é justamente, na figura que está na passagem, vencer aquela multidão. E aí nós podemos observar a multidão sob os 2 aspectos. Externamente, mas internamente também. Aquela multidão de obstáculos que se colocam, às vezes por familiares, por amigos do trabalho, as dificuldades das nossas relações, que às vezes atrapalham a nossa jornada para ir adiante, mas também aquela multidão de vícios, de erros e más interpretações que trazemos conosco, que também faz com que esbarremos e não consigamos ir adiante. Então, olha o esforço, a expiação, vencer essa multidão, sair daquele mesmo nível que essa multidão se mantém, subir, elevar o nosso nível na figura de escalar a árvore, a figueira brava, o sicômoro. Então, olha o esforço que está nessa conduta de Zaqueu, para que ele consiga acessar a lição preciosa do Cristo, e aí sim ele se predispõe à reparação. Outra imagem simbólica dessa passagem está na figura daquela árvore. Jesus não poderia ter contado na história simplesmente, olha, eis que ele subiu em uma árvore para poder ficar mais ao alto e ser visto e ver o Cristo. Por que ele fez questão de colocar, olha, ele subiu numa figueira brava, também conhecida como sicômoro? Quando você vai investigar, e é isso a proposta que o Espiritismo nos faz, vai investigar a fundo. Jesus ele não usava palavras assim, só para florear, não. Se a gente vai no fundo da mensagem do Evangelho, a gente descobre coisinhas assim preciosas. O sicômoro, cujo nome científico é Ficus sicômorus, é uma árvore cuja espécie ela é bem característica pela profundidade das raízes, pela grossura do tronco e pela firmeza dos seus galhos. E eu conheço bem essa árvore, porque quando eu morei lá em Mato Grosso do Sul, na frente da minha casa tinha uma dessa espécie. E ela era majestosa, uma sombra maravilhosa, mas ela tinha um probleminha nessa questão das raízes. Ela era tão profunda e tão grande para dar sustentação para aquele tronco, inclusive, que em casas mais antigas, para os irmãos terem uma ideia, cujo encanamento, principalmente da parte de esgoto, lembra aquelas adutoras de cerâmica, que hoje é tudo PVC, mas antes não, era uns canos de barro, que era encaixado, né? Então, naquelas estruturas, essas raízes, às vezes elas cresciam, quebravam esses encanamentos, adentravam na rede de esgoto, e não era incomum, de repente, você ia lá usar o vaso sanitário, uma raiz saindo lá. Tamanha a dimensão da raiz. Mas, trazendo para o lado da mensagem, Zaqueu subiu num sicômoro. Então, ele precisava de uma sustentação.
Ele não podia titubear, balancear, sob pena de cair e perder o contato com Cristo. Esse sicômoro, a gente pode simbolizá-lo como o Evangelho. O Evangelho é justamente aquela ferramenta, aquele instrumento que nos dá suporte, amparo, para estabelecer um contato com quem? Efetivo com Jesus. E era necessário representar esse Evangelho como essa árvore sólida, com raízes profundas, que te dá segurança. É isso que a gente tem que ver no Evangelho. Esse suporte que Zaqueu teve quando se predispôs a alçar uma vibração maior e estabelecer contato com Cristo. E quando ele se predispôs a isso, foi natural que Jesus mantivesse o contato com ele. Porque agora ele estava numa vibração a maior. Jesus estabelece o contato visual com ele e faz o convite. O convite que é irresistível. O convite partido de Jesus para aqueles que já se predispuseram a escalar o Evangelho, nas palavras de Alcione, a percorrer o vasto caminho ascensional. O convite de Jesus é irresistível. E agora, em mais um símbolo, Jesus agora convida Zaqueu para que desça. Mas não é abandonar o Evangelho, é agora a visão do desça do seu orgulho, vista-se humilde e venha ser recebido por mim. A humildade, o descer agora é a humildade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, como ele o fez quando Cristo disse que agora precisava adentrar a sua casa, a abalar as suas estruturas. A cançãozinha aqui que foi cantada no início, né, foi bem simbólica nesse aspecto, né? Abrir as janelas do coração para Jesus. Era o que Zaqueu fazia naquele momento. E uma vez aberta essa janela, Jesus, nesse convite irresistível, fez com que Zaqueu, uma vez reconhecendo os seus erros, não mediu esforços a repará-los. Porque, convenhamos, a fortuna, as facilidades materiais são, sem dúvida nenhuma, a questão do apego, na verdade, que temos a essas coisas materiais, sem dúvida nenhuma, é um grande obstáculo para o nosso progresso moral. Tanto é que Kardec, quando resgata essa lição do Evangelho, em que ponto do Evangelho segundo o Espiritismo ele coloca? Ele coloca justamente lá no capítulo 16, que é o capítulo que trata, cujo título, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. A nos mostrar que o apego às coisas materiais é um grande dificultador para o nosso apego às coisas do Espírito. É lá que está exposta essa lição. E Kardec é interessante, ele vem com vários trechos do Evangelho e depois ele faz os comentários. Nos outros capítulos, geralmente, ele tem um trecho do Evangelho e já faz o comentário. Não, esse aí ele traz todos, inclusive insere essa passagem de Zaqueu. A nos mostrar, ele falou, olha como é difícil. Ele vai trazendo várias passagens do Evangelho. Está vendo? Olha, parábola do mal rico, a história de Zaqueu. Olha, é difícil. O apego às coisas materiais é difícil. E Zaqueu, no processo dele de resgate, ele abrir mão das coisas materiais, dividir os bens que ele conquistou, isso é um grande sinal de transformação. Porque é muito difícil fazer isso, abrir mão das conquistas materiais em favor do próximo, sem um oculto interesse. Ele já sentia a necessidade de reparação. E óbvio, quando chega nesse momento da nossa vida, da nossa existência, estamos muito próximos de receber aquela palavra do Cristo, que a salvação chegou em nossa casa. Há um trocadilho interessante nisso, né? Porque tem todo o aspecto de recuperação daquele espírito que estava em equívoco. Então ele foi salvo, tanto é que ao final da conversa, né, Jesus diz o que lá? Que o Filho do Homem veio para salvar aquele que havia se perdido.
Então tem esse aspecto da salvação, mas também é um trocadilho, porque Jesus não falou, desce rápido da árvore que eu preciso hoje estar na sua casa. E então a figura Jesus adentrando na casa, qual que é o significado do nome Jesus na origem hebraica da palavra? Jesus, né? Yeshua, significa salvação, né? Então a salvação entrou na sua casa. Então há esse trocadilho também. Jesus, acima de tudo, era um poeta também, né? Praticamente todos os seus ensinos trazem em si uma poesia. Então era a salvação entrando na sua casa, literalmente Jesus entrando na casa, mas acima de tudo, era ele, agora Zaqueu, transformado, agora sim estava no rumo da sua autoconquista, da sua salvação. Mas observem que tem outros detalhes nessa passagem que às vezes passa desapercebido. Quando Zaqueu faz esse movimento, sobe a árvore, e imediatamente, quando ele recebe o convite do Cristo, uma frasezinha é colocada na história. Naquele momento, ouve-se os murmurinhos a dizer, nossa, que vai na casa de um pecador. Então, olha só, já tinha a crítica à conduta do mestre que iria na casa de Zaqueu e já o qualificando como um pecador. Para aqueles irmãos que estiveram aqui na semana passada, lembra que a gente fez aquele exercicinho de investigar a essência, porque nós temos, né, o mau hábito às vezes de ficar vendo a superficialidade, e quando o nosso cérebro está programado para capturar a essência, e tudo que você coloca ao entorno deste meu campo de percepção, se eu estou deturpado nessa essência, eu estou condicionado a julgar tudo por aquela essência que eu já construí. Então, a multidão lá já construiu na figura do publicano algo, o quê? Ruim, sem salvação. Assim como os próprios apóstolos da historinha lá estavam fazendo. E nem se deram ao trabalho de investigar que aquele irmão, o Zaqueu, ele estava se transformando e tinha se transformado. Não deram chance sequer de ele demonstrar que mudou para melhor. Todo mundo, a multidão, já rotulou aquele publicano como sendo o espírito sem salvação e rotulou ainda o Cristo de ser como ele porque estava se juntando a ele. Os julgamentos, os preconceitos, ninguém se dava ao trabalho de investigar e dar a segunda chance àquele nosso irmão. E isso acontece conosco no dia a dia. Quantos de nós, quando nós, tocados por essa necessidade de ir ao encontro do Mestre, de percorrermos o caminho ascensional do Evangelho, nós começamos a entender que algumas escolhas nossas não estavam nos ajudando a percorrer esse caminho. E quando nós decidimos alterar esses nossos hábitos, a mudarmos comportamentos, também nós ouvimos burburinhos. Às vezes no próprio núcleo familiar, no convívio mais amplo com a família, quando às vezes somos convidados para alguns tipos de comportamentos, nós hoje já não nos sentimos bem e evitamos o contato, porque aquilo já não nos faz bem. Automaticamente recebemos o rótulo de aos quadrados, domingo, quase 10 horas da manhã, um sol escaldante, podia estar lá curtindo uma piscina, tomando uma bebida refrescante. Que eles são doidos? Estão lá escutando o Adriano pela segunda vez seguida falar em 2 semanas. Isso é querer sofrer mesmo, né? São tudo masoquistas, tudo maluco. Por quê? Essa crítica vem porque ninguém se deu ao trabalho de investigar o quão bem faz para nós estarmos aqui, ouvindo as lições preciosas do Evangelho e, mais ainda, tentando, no ensinamento de Alcione, vivenciar esse Evangelho, né? Então, não podemos criticá-los também, porque cada um está justamente num degrau diferente desse caminho ascensional. E é falta de caridade da minha pessoa querer
puxar, arrastar aquele irmão que não tem condições ainda de dar um passo além. A mim cabe, através do meu exemplo, através da minha conduta, ser, quem sabe, alguém a inspirar o movimento daquele irmão. Mas não me cabe arrastá-lo para trazê-lo junto comigo. Isso é falta de caridade, isso é imposição. Então, os murmurinhos, assim como Zaqueu ouviu, nós também ouviremos. Mas, como dissemos, o convite do Cristo é irresistível. E assim o sendo, esses murmurinhos não irão nos incomodar. Pelo contrário, é aquilo que não nos derruba, nos fortalece, nos dão mais convicção ainda de que eu tenho que continuar adiante. Então, meus queridos irmãos, hoje, a nossa ideia era justamente plantar essa sementinha, de começar a vivenciar o Evangelho, estudar profundamente as suas lições, mas sempre com esse propósito de colocar em prática aquela lição que está lá, e às vezes de uma forma tão assim superficial a gente faz uma leitura e não se apega a detalhes preciosos, que não é complicador não, é um grande facilitador, porque quando você conhece os detalhes do caminho, é muito mais difícil de você se equivocar. Se você sabe lá o caminho das pedras, você vai pisar no lugar que te dá o quê? Sustentação. E você não vai cair. Então o Espiritismo, essa preciosa ferramenta a nos indicar esse caminho do Evangelho, é sem dúvida nenhuma um facilitador. Mas, como nem tudo são flores, fica a preciosa lição. Àquele que muito é dado, muito será cobrado. Se nós temos essa facilidade, vamos dizer assim, esse facilitador à nossa disposição, o que se pede de nós? Que não ponhamos, então, a candeia sobre o alqueire. Compartilhemos isso com os nossos irmãos, mas, acima de tudo, compartilhemos isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso simples e mínimo detalhe de ação e reação no dia a dia. Antes de dar um bom dia, de dar uma boa noite, antes de querer elevar o tom da nossa voz contra o irmão, antes de querer lançar um julgamento sobre alguém, pisa na pedra segura do Evangelho. Meça a sua palavra, meça o seu pensamento, dose-o sobre a lição preciosa de Jesus. E com certeza, assim como Zaqueu, vamos conseguir galgar nesse Evangelho, se sustentar nele e receber o convite irresistível do Cristo. Estão todos convidados, que ele possa adentrar a casa interna de cada um de vocês e que a salvação atinja todos nós. Muito obrigado a todos, um excelente domingo, em oração, aguardando a receber ainda, para aqueles que necessitam, o passe fraterno, apenas como um bálsamo, né? Porque o que vocês tiveram para receber aqui, não tenha dúvida, vocês já receberam. Paz e bem a todos.